Você já parou para pensar até onde pode ir a sede de poder? Já refletiu sobre como o coração humano, corrompido pela ambição e pelo desejo de domínio, pode ultrapassar limites que ninguém jamais imaginaria? Essa é a história de Abimeleque, um nome pouco lembrado, mas carregado de um peso terrível. Ele não foi apenas mais um líder em Israel. Abimeleque foi o filho de um dos juízes mais respeitados, Gideão, mas também foi o responsável por um ato de crueldade que marcou para sempre a memória do povo. Ele assassinou seus próprios 70 irmãos para garantir que nenhum deles ameaçasse seu trono. 70 vidas ceifadas num só golpe. 70 destinos interrompidos pelo egoísmo de um só homem. Imagine o silêncio que pairou sobre a cidade quando o sangue inocente se espalhou pelas pedras. Imagine as mães chorando, os anciãos cobrindo o rosto de vergonha, o povo se perguntando como Deus permitiria tamanha maldade. Mas Deus jamais fecha os olhos. Ele observa cada escolha, cada ato de injustiça, e levanta testemunhas que não deixam o mal impune. Esta é uma história que vai além do horror de um massacre. É uma lição sobre o que acontece quando o ser humano abandona a honra e se entrega à escuridão do próprio coração. Abimeleque queria poder a qualquer preço. E o preço foi altíssimo. Por trás desse nome quase esquecido, existe uma advertência clara: o pecado da ambição descontrolada tem consequências que nem mesmo gerações podem apagar. A história de Abimeleque não é apenas sobre traição, mas sobre o contraste entre o legado de um pai temente a Deus e o declínio de um filho que escolheu seguir seu próprio caminho. Quando o homem decide reinar sem a direção do Altíssimo, o trono se transforma em armadilha. A coroa, que deveria ser símbolo de liderança justa, se converte em instrumento de maldição. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir detalhes surpreendentes sobre como Abimeleque tramou seu plano perverso, como ele convenceu o povo a apoiá-lo e como, no final, o próprio Deus reivindicou justiça. Você vai perceber que nenhuma violência, nenhuma injustiça, nenhum ato de traição passa despercebido aos olhos daquele que é o juiz de toda a terra. Cada página da Bíblia, cada nome citado, carrega uma história de lição e alerta. Hoje, essa história é sobre o que pode acontecer quando o homem troca a fé pela ganância e despreza o sagrado chamado de honrar seus irmãos. Se você tem sede de conhecer verdades que poucos se atrevem a contar, permaneça comigo até o fim. Ao final desta narrativa, faremos uma oração poderosa para que Deus nos livre de toda raiz de inveja, ciúme e desejo de destruição que possa tentar se infiltrar em nosso coração. Porque esta não é apenas uma história antiga. É um espelho para cada um de nós. Quem foi Abimeleque? Por que ele escolheu se levantar contra seu próprio sangue? E o que Deus fez com ele? As respostas podem transformar a maneira como você enxerga seu próprio propósito. Se você gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E permaneça até o final para ouvir a oração que vai fortalecer sua fé e renovar seu compromisso com Deus. O tempo em que Abimeleque viveu foi um período conturbado na história de Israel. Não havia rei sobre a nação, e cada tribo agia como julgava correto aos próprios olhos. Foi a época dos juízes, líderes levantados por Deus para libertar o povo dos opressores e conduzi-los de volta à aliança. Antes de Abimeleque, seu pai, Gideão, havia sido um desses juízes. Gideão era um homem simples, escolhido enquanto malhava trigo escondido, temendo os midianitas que assolavam Israel havia 7 anos. Mas Deus viu coragem em seu coração e o capacitou a derrotar um exército inimigo numeroso com apenas 300 homens. Por esse feito, Gideão se tornou uma lenda em Israel, respeitado por todos como o libertador que restaurou a esperança do povo. Mas nem todo legado é igualmente honrado pelos filhos. Gideão teve muitas esposas e ao todo 70 filhos. Entre eles, havia um filho nascido de uma concubina de Siquém, Abimeleque. Diferente dos outros, ele cresceu longe da casa principal do pai. Não conviveu com os irmãos no mesmo ambiente de honra e temor a Deus. O nome que recebeu, Abimeleque, significa meu pai é rei, um reflexo do orgulho que se infiltrava na família. Ainda que Gideão tivesse recusado o título de rei, dizendo que somente o Senhor reinaria sobre Israel, seus descendentes passaram a agir como se fossem uma casa real, vestes finas, influência política, terras e prestígio.
Tudo isso alimentou no coração de Abimeleque a convicção de que ele tinha o direito de governar. A cidade de Siquém, onde Abimeleque foi criado, era um centro antigo e importante, com habitantes israelitas e estrangeiros que adoravam ídolos. Ali, havia um santuário de Baal-Berite, um falso deus que muitos cultuavam em troca de proteção e prosperidade. O ambiente corrompido de Siquém contrastava com a fé que Gideão tinha buscado estabelecer. Foi nesse contraste que Abimeleque cresceu. De um lado, o testemunho de um pai que ousou crer no Deus de Israel. De outro, a influência pagã que ensinava que o poder poderia ser comprado e que qualquer violência seria justificada, desde que garantisse o domínio. Os anciãos de Siquém, cansados de viver sob a sombra dos outros filhos de Gideão, viram em Abimeleque uma oportunidade de ter um governante que lhes fosse próximo, que compartilhasse seus interesses. Ele, por sua vez, enxergou neles a chance de realizar seu maior desejo, não apenas ser reconhecido como filho de Gideão, mas tornar-se rei de fato. Ao olhar para o futuro, Abimeleque não via irmãos, mas rivais. Não via a herança como bênção, mas como direito exclusivo. Foi ali que o veneno da ambição começou a fermentar em seu coração. Naquele tempo, o povo de Israel ainda não tinha rei, e Deus levantava juízes conforme a necessidade. Mas Abimeleque decidiu que não esperaria pelo chamado divino. Ele tomaria o que julgava ser seu, não importa quem precisasse derrubar. Enquanto Gideão havia conquistado respeito pelo temor ao Senhor, Abimeleque escolheria o caminho oposto, conquistar o poder por intriga e violência. O contraste entre pai e filho se tornava mais evidente a cada dia. E essa história caminhava, lenta e implacavelmente, para o ponto onde a ambição se tornaria assassinato. O cenário estava pronto. O povo dividido. A fé enfraquecida. O coração de Abimeleque endurecido. Tudo apontava para uma tragédia que não pouparia ninguém. Uma história que serviria de exemplo, geração após geração, de que o poder sem Deus não passa de uma armadilha mortal. O plano de Abimeleque não nasceu da noite para o dia. Ele foi amadurecendo em silêncio, como um fruto envenenado que cresce sem que ninguém perceba. Primeiro, ele procurou os líderes e cidadãos mais influentes de Siquém. Reuniu homens poderosos em segredo e apresentou seu argumento com uma frieza calculada. Disse: perguntem a vocês mesmos, o que é melhor? Que 70 homens, todos filhos de Gideão, governem sobre vocês. Ou que apenas um homem os governe, um homem que é da sua própria carne e sangue. Aquela pergunta, feita com voz baixa e semblante sério, penetrou fundo nas ambições de cada homem presente. Afinal, o poder concentrado em um único governante significaria mais facilidade para manipular decisões, mais espaço para crescer, mais ganhos disfarçados de lealdade. Abimeleque não precisava de muitas palavras. Bastou lembrar que ele era filho da concubina de Siquém. Um deles. Um homem que entenderia seus anseios. Um governante que lhes daria privilégios. Em troca, só precisava de apoio. E esse apoio veio rápido. Os homens de Siquém tomaram 70 peças de prata do templo de Baal-Berite, dinheiro oferecido a um ídolo, e colocaram nas mãos de Abimeleque. Com esse ouro profano, ele contratou homens perversos e levianos. Homens que não tinham escrúpulos em derramar sangue inocente, desde que recebessem a paga prometida. Homens que fariam o trabalho sujo que Abimeleque não ousaria fazer sozinho. O suspense aumentava. Enquanto alguns festejavam a possibilidade de ter um novo líder, outros começaram a perceber a gravidade do que estava prestes a acontecer. Os 70 irmãos de Abimeleque, filhos legítimos de Gideão, estavam espalhados por Israel, ocupados com suas responsabilidades e alheios ao complô que se formava. Não havia exército reunido, não havia aviso. Quando Abimeleque finalmente decidiu agir, foi como uma tempestade que irrompe de repente no céu limpo. Ele saiu de Siquém com seus homens contratados e seguiu até Ofra, a cidade onde seu pai havia vivido. Lá, um a um, seus irmãos foram capturados. Não houve julgamento. Não houve chance de defesa. Abimeleque ordenou que todos fossem assassinados sobre uma única pedra, num ato brutal que manchou a terra de sangue inocente. Alguns estudiosos dizem que essa pedra ficava perto do lugar onde Gideão havia erguido um altar ao Senhor. Imagine o contraste.
O mesmo solo que havia sido consagrado em louvor ao Deus verdadeiro agora se tornava palco de um massacre. O povo, atônito, não ousou resistir. O medo calou as bocas e enrijeceu os corações. Mas houve um detalhe que Abimeleque não conseguiu controlar. O menor dos filhos de Gideão, Jotão, conseguiu escapar. Enquanto o resto de seus irmãos tombava sem vida, ele fugiu para se esconder. Mais tarde, Jotão subiria ao monte Gerizim, de lá, bradaria uma maldição contra Abimeleque e os habitantes de Siquém, declarando que assim como eles haviam se unido para fazer o mal, o fogo sairia deles mesmos e os consumiria. Foi uma profecia lançada em desespero, mas que o próprio Deus não permitiria que fosse esquecida. O suspense era tão denso que quase se podia tocá-lo. Por alguns instantes, Abimeleque teve o que queria, 70 tronos silenciosos e um único homem de pé. Mas aquilo não era realeza. Era tirania. Ele havia se tornado não um líder abençoado, mas um assassino coroado. A pergunta que pairava no coração do povo era: por quanto tempo Deus permitiria que tamanha maldade permanecesse impune? Abimeleque, finalmente coroado em Siquém como rei, acreditava que seus planos haviam triunfado. Ele passou a governar com mão de ferro, convencido de que ninguém ousaria desafiá-lo. Mas a profecia de Jotão ecoava como um trovão na consciência de muitos. Se vocês agiram com sinceridade e justiça ao fazer Abimeleque rei, que ele os alegre. Mas, se não, que dele saia fogo que consuma os cidadãos de Siquém, e que de vocês saia fogo que consuma Abimeleque. Aquela maldição parecia apenas palavras de um homem desesperado, mas com o tempo se mostraria um presságio enviado pelo próprio Deus. Durante 3 anos, Abimeleque manteve seu domínio. A cidade de Siquém prosperava externamente, mas internamente crescia o rancor, o medo e o arrependimento. Aqueles que haviam financiado o massacre começaram a perceber que tinham colocado um tirano no trono. Deus permitiu que um espírito de discórdia se levantasse entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. O mesmo povo que o havia apoiado passou a conspirar em silêncio contra ele. Era como se o fogo anunciado por Jotão estivesse começando a se acender. Os líderes de Siquém, querendo se livrar do jugo que eles mesmos haviam escolhido, puseram emboscadas contra Abimeleque, saqueando viajantes na estrada e espalhando boatos sobre sua fraqueza. Um homem chamado Gaal, filho de Ebed, ergueu-se como adversário e começou a incitar o povo: quem é Abimeleque para que o servamos? Não é ele filho de Jerubaal? Servia antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Por que havemos de nos submeter a ele? O desafio estava lançado. A cidade começava a se rebelar contra o homem que transformará seu poder em terror. Quando Abimeleque soube da afronta, não hesitou em retaliar. Convocou seus homens e marchou durante a noite, silencioso como uma serpente prestes a atacar. Ao amanhecer, Gaal saiu ao portão da cidade e viu tropas se aproximando. Tentou alertar os líderes, mas era tarde demais. Abimeleque dividiu seu exército em 4 grupos, cada um cercando Siquém de um lado. Num movimento rápido e implacável, ele avançou, esmagando a rebelião sem piedade. O sangue voltou a manchar as ruas onde antes ele fora saudado como rei. Mas Abimeleque não parou por aí. Determinado a erradicar qualquer traço de oposição, ele sitiou a cidade e a tomou completamente. Os habitantes que não haviam morrido na batalha se refugiaram na torre do templo de Baal-Berite, acreditando que ali estariam a salvo. Quando Abimeleque soube disso, reuniu lenha dos bosques ao redor, ordenou que seus homens carregassem galhos e amontoou tudo contra a torre. Ele próprio colocou fogo naquele monte de lenha, transformando o refúgio em um forno mortal. As chamas subiram alto, engolindo em poucas horas 1000 homens e mulheres que haviam buscado abrigo. Aquele era o clímax da violência de Abimeleque. Seu poder alcançara o auge, mas também seu coração se tornará insensível. Ele havia começado matando seus irmãos e terminava queimando uma cidade inteira. Naquele instante, qualquer ilusão de glória se dissipava. O reinado que nascerá do sangue só podia terminar em destruição. Todos que olhavam aquelas chamas compreendiam: a justiça de Deus não falha. Mesmo que demore, ela chega. Mas ainda restava um último ato,
Um fim tão inesperado quanto terrível, que selaria o destino de Abimeleque e provaria que nenhuma coroa conquistada pelo pecado permanece sobre a cabeça de quem rejeita o temor ao Senhor. Depois de destruir Siquém e incendiar sua torre, Abimeleque ainda não se sentia satisfeito. Talvez pensasse que, se esmagasse todos os focos de oposição, consolidaria de vez seu poder. Era como se cada ato de violência apenas alimentasse sua sede por mais. O último reduto de resistência era a cidade de Tebes, não muito distante dali. Quando souberam que Abimeleque vinha com seu exército, os moradores também correram para uma torre fortificada, esperando escapar da mesma fúria que consumira Siquém. Mas Abimeleque não via mais diferença entre rebeldes e inocentes. Para ele, todos deviam pagar. Ele se aproximou da torre e, confiante no sucesso que tivera antes, ordenou que a madeira fosse trazida para incendiar também aquele refúgio. Enquanto seus homens carregavam feixes de galhos e ramos secos, Abimeleque avançou até a base da torre. Talvez sentisse que estava perto de consumar seu domínio absoluto. Talvez acreditasse que Deus não se importava com seus atos. Mas foi ali, naquele instante de arrogância, que a sentença divina caiu sobre sua cabeça. No alto da torre, uma mulher anônima, cujo nome a Bíblia nem mesmo registra, segurava uma pedra de moinho, uma grande pedra usada para moer grãos. Ela a ergueu com esforço e a lançou pelo parapeito. A pedra caiu sobre a cabeça de Abimeleque e esmagou seu crânio. O homem que matara 70 irmãos, que incendiara uma cidade inteira e que pensava estar acima de qualquer julgamento, encontrou seu fim pelas mãos de uma mulher comum. A profecia de Jotão se cumpria: do meio do povo que ele mesmo havia corrompido e aterrorizado, saíra o fogo e a destruição final. Abimeleque, ferido mortalmente, teve um último lampejo de orgulho. Chamou depressa seu escudeiro e ordenou: desembainha a tua espada e mata-me, para que não digam de mim, foi uma mulher quem o matou. E assim foi feito. Seu próprio servo cravou-lhe a lâmina. Abimeleque morreu não como um rei honrado, mas como um tirano derrotado que teve medo até do testemunho da própria morte. Quando os israelitas viram que Abimeleque havia perecido, cada um voltou para sua casa. O terror que ele espalhara dissipou-se como uma sombra ao entardecer. A Escritura declara que Deus fez recair sobre Abimeleque o mal que ele praticara contra seu pai ao assassinar seus 70 irmãos, e sobre os homens de Siquém fez cair todo o mal que eles haviam conspirado. Assim Deus cumpriu sua justiça. Essa história termina com uma lição solene: nenhum trono levantado sobre o pecado permanece de pé. Nenhuma ambição desmedida escapa ao juízo do Altíssimo. Abimeleque buscou poder por caminhos torpes e encontrou uma morte humilhante. Seu nome passou a ser um exemplo de advertência para gerações que vieram depois. Até hoje, seu relato nos recorda que Deus não é indiferente à injustiça, e que ele levanta instrumentos inesperados, até uma mulher com uma pedra, para cumprir seu propósito. Talvez, na sua vida, você já tenha visto pessoas parecerem invencíveis na prática do mal. Talvez ache que Deus não está vendo ou que o bem jamais prevalecerá. Mas a história de Abimeleque prova que a justiça de Deus sempre chega, no tempo certo e de forma perfeita. O nome de Abimeleque ficou marcado na história como um símbolo de tudo o que acontece quando o homem abandona a humildade e a obediência a Deus. Ele tinha a oportunidade de honrar o legado de Gideão, de ser um juiz íntegro, talvez até de unir Israel em tempos difíceis. Mas preferiu abraçar a sede de poder, a ambição sem freios e a violência que tudo consome. O preço foi alto, ele perdeu a honra, perdeu a confiança do povo e acabou morrendo de forma humilhante, ferido por uma pedra atirada por uma mulher simples. Foi o fim de um reinado que jamais deveria ter começado. Se você olhar com atenção para essa história, vai perceber que ela é mais que um relato antigo. Ela é um alerta, uma reflexão e um espelho. Todos nós carregamos no coração a tentação de querer dominar, de querer provar que somos melhores, de querer ter controle sobre os outros. Às vezes, começamos com pequenas concessões, uma mentira para manter a aparência, uma traição silenciosa, uma escolha egoísta. E pouco a pouco, se não vigiarmos, vamos nos tornando parecidos com Abimeleque, endurecidos, cegos pelo orgulho, dispostos a ferir quem for preciso para não perder nosso lugar. Mas Deus nos convida a outro caminho. Um caminho de humildade, de renúncia e de temor.
Quando você olha para o trono de Abimeleque, ensanguentado e solitário, pode perguntar: valeu a pena? O que adiantou conquistar poder, se perdeu a própria alma? Jesus disse: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O vazio que nasce de escolhas erradas nunca se preenche com poder ou riquezas. Ele só se preenche com arrependimento verdadeiro e uma nova direção. Se hoje você sente que a ambição, a inveja ou o orgulho têm corroído seu coração, saiba que ainda é tempo de recomeçar. Ainda é tempo de descer do trono do ego e reconhecer que só o Senhor é Rei. Deus não rejeita quem se humilha. Ele não fecha os ouvidos ao clamor de quem decide abandonar o caminho torto e voltar à verdade. A história de Abimeleque mostra o que acontece quando o homem não volta atrás. Mas a sua história pode ser diferente. Você pode escolher a humildade antes que seja tarde. Pode honrar a memória dos que vieram antes e deixar um legado limpo para os que virão depois. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo tocou o seu coração. Não ignore esse toque. Não deixe que o orgulho seja maior que o desejo de ser transformado. Ore, busque ao Senhor e peça que Ele tire todo o resquício de Abimeleque que ainda existe em você. Porque enquanto há vida, há esperança. E Deus sempre estende a mão para quem decide deixar o passado de destruição para trás. Se você gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E permaneça até o final, pois agora vamos fazer uma oração poderosa que pode marcar um novo começo na sua vida. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia e de justiça, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, reconhecendo que o nosso coração, tantas vezes, se inclina para caminhos que não Te agradam. Hoje, ao lembrarmos da história de Abimeleque, pedimos que o Senhor venha sondar os nossos pensamentos e as nossas intenções. Que o Senhor venha arrancar de nós toda a semente de orgulho, toda a raiz de ambição descontrolada, todo o desejo de querer ocupar lugares que não foram preparados por Ti. Ó Deus, nós entendemos que nenhum trono construído sobre mentiras e violência permanece de pé. Por isso, clamamos que o Senhor nos faça pessoas humildes, que valorizam a Tua vontade acima dos nossos próprios projetos. Não queremos repetir o erro de Abimeleque, que escolheu o poder e perdeu a honra, que escolheu o caminho mais curto e encontrou uma morte sem glória. Livra-nos, Senhor, de querer conquistar por força aquilo que só pode vir pela Tua graça. Pai, se em nosso coração existe qualquer sentimento de inveja contra nossos irmãos, se há competição destrutiva, se há rancor ou desejo de derrubar quem está ao nosso lado, que o Teu Espírito Santo venha agora derramar arrependimento profundo. Ensina-nos a alegrar-nos com as vitórias dos outros, a honrar a memória dos que vieram antes de nós, e a plantar sementes de paz onde muitos esperam guerra. Senhor, que a história de Abimeleque seja sempre para nós um lembrete de que o Teu tempo é perfeito e que só o Senhor conhece o dia e a hora de cada promessa. Não queremos antecipar as coisas pelo nosso braço, nem nos corromper para chegar aonde o Senhor não nos chamou. Dá-nos paciência para esperar, fé para confiar e humildade para obedecer. Livra-nos da cegueira espiritual que transforma a ambição em ídolo e nos faz esquecer de Ti. Pai amado, visita cada pessoa que ora comigo agora. Tu conheces a história de cada um, as feridas do passado, as dores que ninguém vê e as batalhas silenciosas travadas na mente e no coração. Se alguém aqui já foi traído, rejeitado ou humilhado, que o Teu amor venha curar toda a mágoa e restaurar a confiança. E se alguém aqui tem carregado orgulho, vaidade ou ganância, que hoje seja um dia de renúncia e libertação. Senhor, que nós possamos escolher o caminho da vida e não o caminho da morte. Que nossa história seja diferente. Que possamos erguer altares de adoração e não torres de arrogância. Que o nosso legado seja de integridade, de misericórdia e de fidelidade ao Teu nome. Não queremos ser lembrados como aqueles que destruíram, mas como aqueles que edificaram. Não queremos ser conhecidos pela violência, mas pelo amor. Não queremos deixar uma herança de dor, mas de esperança. Pai, nós Te agradecemos porque mesmo quando erramos, o Teu perdão está disponível. Mesmo quando caímos, a Tua mão está estendida para nos levantar. Que cada pessoa que ouviu esta história receba do Teu Espírito a coragem de recomeçar e a sabedoria de escolher o Teu caminho.
Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.